Olá para você que está acompanhando o portal ktv.com, tudo bem com vocês? Agora, 17 horas e 20 minutos, estamos aqui ao vivo nessa segunda-feira para um programa Papo Reto, trazendo informação para você. Hoje vai ser realizado na UniOeste um evento para lembrar os 54 anos do golpe militar que ocorreu em 1º de abril de 64. Como ontem era domingo, vai ser feito hoje lá na UniOeste, e quem vai fazer uma palestra, vai falar sobre o assunto, é o jornalista Aloysio Palmar, que ele é escritor, militante aí dos direitos humanos, ativista dos direitos humanos, e viveu muita coisa no período do regime militar, e está aqui para dar uma entrevista para a gente, para falar sobre esse assunto. Aloysio Palmar, muito obrigada pela presença aqui no Papo Reto. Obrigado a você, boa tarde. Bem, logo mais nós vamos ter esse evento, né? Sim. Que é o autoritarismo na história do Brasil, o golpe de 2016 e de 64. 64, né? As semelhanças de diferenças entre os golpes de 64, que está fazendo 54 anos, né? Sim. E o momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Quando se fala do golpe de 2016, do impeachment, né, da presidente Dilma Rousseff, quando fala golpe, gera muita confusão. Não foi golpe, foi golpe. Na sua opinião, pela sua experiência, foi golpe por quê? Bom, hoje nós vamos explicar isso bem direitinho, né? Pode ser resumido aqui, professor. Resumidinho, bem resumido, é complicado você explicar, porque a presidenta Dilma foi eleita com um programa de governo. A população, o eleitor, com 54 milhões, né? Não sei o número, mas foi a maioria. Deu uma votação expressiva a um programa de governo. E esse programa de governo não está sendo aplicado, está sendo aplicado um outro programa de governo. Na verdade, assim, resumindo, porque hoje à noite nós vamos conversar bem sobre isso aí, todas as vezes em que a democracia no Brasil cria condições para um avanço dos direitos da população, o governo é derrubado. Por isso que é semelhança entre 64 e 2016, porque as possibilidades de acesso ao direito, quando houve essa possibilidade de acesso ao direito em 1964, o governo de João Goulart foi derrubado. A mesma coisa foi agora, 2016, quando houve essa possibilidade. Mas é complexo porque você entra aí nessa questão com o famoso lawfare, que é a utilização do aparelho jurídico e do judiciário para derrubar um governo, que desestabiliza. Você tem uma série de movimentos, você tem aí os próprios grupos. Em 1964, Laís, nós tínhamos vários grupos contrários ao governo. Era Instituto de Pesquisa, não sei o quê, Instituto Brasil Democrático, Movimento Anticomunista, Depois de 20 anos ou mais, foi descoberto que esses grupos eram financiados pelos Estados Unidos, pelo Departamento de Estado. A gente dizia que eram financiados e ninguém acreditava, mas hoje, com a abertura da biblioteca e dos arquivos nos Estados Unidos, é possível ter documentos e provas que esses grupos, em 1964, eram financiados pelo Departamento de Estado. Então, hoje, a história se repete. E o senhor fazia parte desse grupo que alertava que havia financiamento do exterior para financiar o regime. Como que era a reação? O que o senhor passou, que você pode resumir alguma coisa assim, de quem ousava dizer que vinha dinheiro de fora, que tinha uma posição contrária ao governo? Não era só dinheiro. Você vê, a quinta frota, né, norte-americana ficou estacionada no litoral brasileiro, se caso precisasse entrar para fazer a repressão ao movimento sindical, ao movimento dos trabalhadores, enfim, a todo o movimento popular que queria as reformas de base, reforma agrária, reforma universitária, essa coisa toda para ter um país melhor. Era um movimento nacionalista, basicamente, naquela época. Momento de Guerra Fria, né? Então, a gente alertava, já dizia, esse movimento visa desestabilizar o governo de João Goulart. Foi comprovado que o segundo exército, o comandante do segundo exército, general Cruel,
que era fiel ao governo de Goulart, recebeu malas de dinheiro para mudar de posição. Isso está comprovado em documento. 2017, nós vimos pessoas carregando malas por aí também, né? Acho que a coisa não mudou muito de lá para cá. Não, por isso que existe muita semelhança no momento histórico. Eu sempre digo, eu vivi tudo isso há 54 anos, né? Tempos atrás, a história, vivi tudo isso. E hoje a história se repete. Eu não sei se repete como tragédia, como farsa, como não sei o quê, mas a tragédia se repete. Quando se fala em autoritarismo, que é um dos temas que vai ser abordado hoje, o autoritarismo que havia naquela época, o senhor enxerga hoje? Quando a gente vê, por exemplo, um caso célebre aí da vereadora assassinada, é um retrato de autoritarismo que persiste ainda hoje com quem queira falar o que as pessoas não querem ouvir ou que algum sistema não queira que seja dito? Pois é, você quando volta à história, encontra o assassinato de um líder camponês no interior da Paraíba, né? Que foi o Pedro Teixeira. Você encontra vários casos de assassinatos políticos, já naquela época. Então, a violência na história do Brasil está sempre presente. E a violência não é uma violência de uma pessoa, não é uma coisa individual, é violência que parte de um grupo político, um grupo caracterizado, político. Não é a vereadora não foi assassinada por um grupo qualquer, foi um grupo de milicianos que tinha uma visão política. Crime político, o senhor acha que foi um crime político? Foi um crime político. Então, a violência que há no Brasil hoje a violência é emergente, né? Ela surge em todo momento e cada vez maior. Um clima de ódio, de violência muito grande no país, de intolerância política. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso, eu sempre tenho dito. Olha, isso aí pode acontecer o que aconteceu na Alemanha e na década de 30 e na Itália, quando os fascistas surgiram assim também. Eram pequenos grupos que hostilizavam os políticos, social-democratas, que batiam com chicote, com relho, com não sei o quê, que jogavam pedra, que faziam isso, e que matavam as pessoas. E foi evoluindo e deu no fascismo. E era um momento político igual esse que nós estamos vivendo no país, que as instituições estão desmoralizadas, Câmara e o Senado desmoralizados, Judiciário desmoralizado, ninguém está acreditando mais em nada e surgem salvadores da pátria. Isso é perigoso. O senhor acredita que colocar em prática essa questão do fascismo, ele é uma ameaça real mesmo de voltar a isso? Ou não? Talvez com outra cara, talvez com outros fundamentos, mas ele existe como uma forma. O fascismo hoje o país hoje vive momentos e episódios semelhantes ao que viveu a Itália na década de 30. Igualzinho, não tem muita coisa que difere, né? Porque a intolerância, né, as pessoas não querem discutir, a intolerância, só intolerância. Você fala uma coisa, isso é coisa de comunista, é petista, é petralha, é lulista, não sei o quê, fora isso, fora aquilo, vai para Cuba, não sei o quê. Ou seja, o diálogo, não há debate, há intolerância. Somente a intolerância, a falta de diálogo e de debate. Isso é perigoso, porque o Estado democrático, a possibilidade de se viver, de se conviver democraticamente, nós estamos perdendo. Eu acho legal que a direita tenha seu partido, seu candidato, que a esquerda tenha seu candidato, que todos tenham seus partidos. Não importa a direita, a esquerda, que se expresse nas urnas e que a população escolha nas urnas, a sua opção. Sim. E que o perdedor respeite. A bandeira partidária é importante, né? Muita gente fala, esse movimento não tem bandeiras partidárias. Isso eu acho tão perigoso. É importante que seja qual for, PSDB, MDB agora, PT, qual for o partido, é importante que tenha representatividade. Partido Católico, né? Partido Evangélico, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Trabalhista, dos Trabalhadores, Conservador, Fascista. Até o fascismo deve ter seu partido. Então, vamos disputar politicamente nas urnas de forma civilizada, né? Sim. Civilizada. Sim. Bom, agora fugindo um pouquinho do evento de hoje, a gente vai falar um pouquinho dele depois, mas sobre a sua experiência. O senhor foi torturado na sua biografia e tem... O que o senhor viveu aí nos porões da ditadura? Que dia hoje?
Hoje é dia 2 de abril de 2018. No dia 4 de abril fui preso aqui em Cascavel. Por quê? Como foi? Conta essa história para nós. Dá tempo? Dá tempo. Se for resumida, dá para contar. Bem Ainda tem tempo. resumidinho, houve um acidente de trânsito ali ao lado da rodoviária velha, que eu nem sei onde fica mais, e ali descobriram dentro do meu carro alguns livros, digamos assim, documentos de esquerda. Aí eu fui preso, acusado de guerrilheiro, terrorista, não sei o quê, me levaram para a delegacia de polícia. Fiquei pendurado durante toda uma noite no pau de arara, levando choque elétrico, afogamento e tudo mais. Tá? Depois que eu fui para o quartel lá em Foz do Iguaçu, depois que eu fui para o quartel em Curitiba, depois que eu fui para a Ilha das Cobras, no Rio, Ilha das Flores, passei por todos os centros de tortura aqui da região Sudeste e Paraná. Né? Tudo isso o senhor pretende relatar hoje, com mais detalhes, nessa palestra hoje à noite lá na Unioeste? Não sei se vai dar. Será que vai dar? O professor Alexandre Fiuza vai dar para ele falar? Será? Enfim, é que o professor Alexandre Fiuza, ele é o organizador do evento, ele está aqui do lado acompanhando o Aloysio Pamar, que veio lá de Foz. Mas tem um livro que eu escrevi relatando parte disso, que eu estava buscando os desaparecidos políticos, amigos meus que desapareceram aqui no Paraná, e, de repente, eu escrevi um relatório sobre esse desaparecimento, e minha busca, o relatório era para o Ministério dos Direitos Humanos. Uhum. E lá, pelas tantas, jornalista, quando começa a escrever, faz uma catarse, né? Não para mais. Aí eu contei parte da minha vivência e minha vida. Então, tem um livro aí, que é Onde Foi que Vocês Enterraram Nossos Mortos. Onde enterraram nossos mortos. Isso. Uhum, certo. Professor, então, vamos só reforçar professor, o jornalista, né? Mas você é o professor também ou não? Não. Não? Então tá. É que tem outro professor, a gente confunde um pouco. Ele é jornalista, ali, né? Ele tem livros, é escritor também, ativista aí dos direitos humanos. Então, hoje, 19h20, lá na Unioeste. Algo mais que o senhor queira falar sobre, até para as pessoas tirarem um pouco da mente essa ideia de não ter partido político, do que é importante, ou o que mais o senhor queira falar aqui para nós, com liberdade, sem ninguém reprimindo? Não, só aproveitando que esse canal tem uma boa audiência no meio acadêmico, que eu tenho um site que eu criei há, acho que uns 5 anos, faz 5 anos. Eu criei um site onde só tem documentos da época. Tem muitos documentos da região oeste do Paraná, da região oeste, da região de Cascavel. Então, esse acervo de documentos, estão todos, 85 mil, 90 mil documentos, mais ou menos, estão todos eles nesse site, que é uma boa ferramenta de pesquisa para quem quer trabalhar, pesquisar essa região, conflitos de terra, ditadura, tudo mais, prisões. Documentos revelados.com.br. Não precisa falar mais www. Não, né? Só põe. É só Google isso ajuda aí, já, documentosrevelados.com.br. É que tem mais de 1 milhão de acessos, né? Muito bem acessado esse site. 1.800.000. Quase 2 milhões já. Vai então. fechar 2 milhões. Então, gente, olha, hoje o Aloysio Pamar, jornalista, ele estará lá na Unioeste. O nome da palestra é O Golpe de 64. Peraí, vamos achar aqui o nome completo da palestra. Aqui. O Golpe de 64, 50 anos do AI-5 e o Golpe de 2016. Mudanças e permanências no autoritarismo brasileiro. Se você se interessa por esse assunto, quer conhecer pessoalmente, né, uma pessoa que tem uma bagagem de vida, de uma biografia que merece ser conhecida. Professor, algo mais... olha, chamando de professor toda hora. Aloysio Pamar, algo mais que você gostaria de falar para o nosso público aqui? Sim. Para a gente encerrar? Quero falar muito, né? Mas sim, só para encerrar, na verdade, para encerrar, é importante, mais uma vez, pedir e clamar para que as pessoas tenham um entendimento de que é necessária a convivência democrática dos opostos e dos contrários, né? Que haja convivência, que se acabe de vez com a intolerância, não é possível a intolerância. Né? Hoje eu tinha uma pessoa, eu estava num grupo, e uma pessoa falou assim, Aloysio, vocês comunistas são intolerantes, não sei o quê, são contra a Igreja Católica, Não, quando, em 1979, foi criada a Diocese de Foz do Iguaçu, que vai até Céu Azul, né? Aí o bispo me chamou. Aloysio, você quer ficar aqui como conselheiro da Diocese? Eu falei, Dom Olívio, mas como que eu vou ser? Eu sou
esquerda, né? Tal, né? Não, nós queremos você. Nós queremos vocês. Vocês são humanistas, vocês lutam por justiça. São pessoas como vocês de esquerda que nós precisamos para construir um mundo melhor. Isso aí, eu acho que com isso eu fecho. Muito bem. Quero agradecer ao Luiz Palmar, de Foz do Iguaçu, que veio aqui antes, acabou de chegar em Cascavel, já veio aqui direto da entrevista para a gente. E reafirmo aqui, reforço, hoje a palestra dele, quem quiser participar, quem quiser conhecer um pouco mais, ter uma análise desse contexto, desde o golpe militar até o que ocorreu na política, que está ocorrendo na política no Brasil atualmente, é o momento de você ir lá no UniOeste participar gratuitamente. Vai ter apresentação musical também, né, com mulheres aí fazendo homenagem para a vereadora Marielle, que foi assassinada lá no Rio de Janeiro, e outras músicas aí que fazem menção ao que ocorreu no regime militar, que, embora a minha geração não tenha vivido, é uma... Música do Chico Buarque, né? Música do Chico Buarque. É uma geração que tem 30 e poucos anos, não viveu, mas a gente tem muito que aprender para que isso não se repita e não volte o regime militar. Eu agradeço a audiência de todos vocês, mais uma vez ao Luiz Palmar por estar aqui, ao professor Alexandre Fiuza também, que organizou aqui e possibilitou essa entrevista hoje. Daqui a pouquinho tem EPC, Esporte, Política e Cidadania, ao vivo a partir das 18 horas. Convido você a continuar aqui acompanhando o Portal KTV.